Hallo zusammen, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula para os ensinar de uma vez por todas e vocês entenderem o nominativo, certo? Então eu vou explicar passo a passo, detalhadamente, para que vocês nunca mais esqueçam o que é o nominativo no idioma alemão. Eu quero fazer, na verdade, de cada declinação, né, vídeos separados aqui, e vocês têm que entender uma coisa, no idioma alemão, eu acho que, na verdade, em todos os outros idiomas também, uma frase é como um bolo, né? Então, nós temos que nomear e identificar cada parte da frase, tá? E o nominativo é justamente a parte mais importante da frase. Por quê? Porque a partir do momento que nós falamos do nominativo, né, nós estamos também automaticamente falando do sujeito da frase. Tá? Então, aqui eu escrevi aqui embaixo ainda para vocês, o nominativo ele é a primeira declaração no idioma alemão que nós estudamos, justamente por causa, né, do significado importante dele na frase também. E o que é o sujeito na frase? O sujeito na frase é a parte da frase que vai fazer uma ação. Eu já vou dar exemplos para vocês depois, tá? No slide próximo. Então, é a parte da frase que vai fazer a ação ou daquela que nós vamos descrever o estado. Então, este é o sujeito da frase, ou seja, o nominativo. Então, o nominativo sempre vai ser o sujeito sempre vai ser o nominativo. Nós estamos falando, na verdade, da mesma coisa, tá bom? Certo? E como é que nós vamos, então, descobrir no A1, né, no nível básico, no início, quando o aluno começa a estudar as declinações, ainda não fica muito claro essa questão da estrutura da frase. E se vocês quiserem depois embaixo nos comentários colocar sugestões de vídeos, né? Então vocês podem escrever, eu vou com muito prazer fazer daí, tá? Não fica muito claro essa questão da estrutura da frase. Então os alunos têm que no começo, pelo menos no A1, trabalhar com perguntas de controle, tá? Para saber quem é o sujeito da frase. E nós temos duas perguntas de controle que nós, na verdade, no idioma alemão chamamos de W-Fragen, ja, que são os pronomes interrogativos. Nós usamos elas para que possamos, então, saber quem ou o que é o sujeito. Então, a primeira pergunta de controle, quando o sujeito é uma pessoa, eu vou fazer a W-Frage wer. Eu vou fazer a pergunta de controle wer, que significa quem no idioma alemão, tá? Por exemplo, alguém bate na porta da tua casa. Você vai perguntar quem está aí? Ou alguém te liga. Então, você vai perguntar quem está me ligando? É essa que é a pergunta que você faz para as pessoas, tá? Então, dessa forma, fica um pouquinho mais fácil de entender, né, essa questão aí, tá? A outra pergunta de controle é quando, por exemplo, o sujeito é um objeto, a gente já vai agora em seguida ver exemplos, é a W-Frage, a pergunta de controle was, que significa o quê? Por exemplo, alguém aí da tua família vem com um pacote enorme para casa. O que você vai perguntar? O que você comprou? Ou o que você achou? Ou o que você ganhou? Essa que é a pergunta que nós fazemos para objetos, tá? Certo? Então, vamos agora no outro slide ver exemplos para ficar bem claro o uso dessa declinação. Você vai sair desse vídeo entendendo essa declinação, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Der Mann singt. A propósito, a declinação, né, do nominativo, o sujeito na frase, é a parte mais importante da frase no idioma alemão. No idioma alemão, nós não podemos ter frases sem sujeito, tá? Ou seja, sem o nominativo. E os principais componentes de uma frase são o nominativo, ou seja, o sujeito da frase, e um verbo, tá? Sem esses dois componentes, nós não temos frases, tá? Então, aqui só abrindo um parênteses aqui nesse sentido, tá? Voltando agora aqui ao exemplo. Der Mann singt. O homem canta. Então, o homem está lá embaixo, né, cantando, né? Eu, na verdade, não vou cantar aqui porque para um bom cantor eu sou uma ótima professora de alemão, não é verdade? Então, vamos deixar os dons para quem tem, não é mesmo? Então, aqui, der Mann singt, ja? O homem canta.
Claro, essa frase aqui é pequena, mas aqui eu só tô dando um exemplo para vocês entenderem o sentido, né, do funcionamento destas V-Fragen aí. Se eu, de repente, né, tiver em dúvida, puxa vida, quem que é o sujeito da frase, ja? Então, eu vou fazer a minha pergunta de controle, como eu expliquei antes, wer singt? E aqui, cuidado, se vocês, por exemplo, vão aqui com essa V-Frage, com o wer, se eu usar ela, nós sempre vamos conjugar o verbo de acordo com a terceira pessoa do singular, tá? Certo? Então, se você não sabe, eu tenho aqui no meu canal no YouTube, eu tenho um curso, né? Com um valor simbólico, você pode se inscrever e fazer todo o curso, um pagamento mensal, tá? Então, lá eu tenho praticamente já mais de 50 vídeos em relação às declinações. Então, se você se interessar, você pode se inscrever. O card, o link está aqui em cima no vídeo, daí à disposição, tá bom? Então, vocês são muito bem-vindos em ser os meus alunos aí, tá bom? Also, então eu vou perguntar wer singt? Quem canta? Por exemplo, alguém tá lá na frente aí, né, num lugar, num restaurante, etc., num concerto, cantando muito bonito. Então, você não conhece a pessoa. Então, você vai perguntar wer singt? Quem canta? Você quer conhecer o sujeito, tá? Ou seja, o nominativo. Então, para reconhecer o nominativo na frase, nós vamos aqui sempre fazer a pergunta wer, se for uma pessoa. Wer singt? Der Mann. Então, der Mann aqui na minha frase é o sujeito, tá? Certo? Entendido até aí? E aí nós temos objetos também ainda. Objetos também podem fazer uma ação, ou, como eu falei antes, nós também podemos descrever o estado do objeto, né? Então, não é... O sujeito não é só aquela pessoa que faz a ação, é também de quem nós estamos descrevendo o estado, tá? Então, nesse sentido, esse vai ser o sujeito da frase, ou seja, o nominativo. E aqui nós temos outro exemplo. Das Haus ist schön. A casa é bonita. Das Haus ist schön. Se eu ficar em dúvida, puxa vida, quem que é o sujeito da frase, né? Então, eu vou fazer a minha pergunta de controle, a minha V-Frage, was ist schön? Lembrando que o was nós usamos para objetos, ja? Was ist schön? O que é bonito? Tá? Então, alguém tá lá falando de alguma coisa bonita e você não consegue entender muito bem, ou, né? Então, você vai fazer a pergunta, was? O quê? E aí, a pessoa vai responder, das Haus ist schön, a casa. A casa aqui, então, vai ser o meu sujeito na frase. Ela está fazendo uma ação, a casa? Não, mas estou descrevendo o estado dela, como ela é. Ela é bonita, tá? Então, nesse sentido, das Haus vai ser aqui o sujeito da casa, tá? Então, o que vocês poderiam fazer? Escrever abaixo frase nos comentários, eu posso com muito prazer corrigir, já? E se vocês estiverem interessados no meu curso aqui no YouTube, por favor, se inscrevam, né? E vocês terão a mim como professora, serão inseridos no WhatsApp para acompanhamento das aulas, né? Receberão uma apostila e, tudo o que vocês precisarem aí, né, para estudar esse idioma, tá bom? Muito obrigada por assistir, dê um like no vídeo e se inscreva no canal aqui também, tá bom? Até amanhã. Tschüss!